Olá, amigo internauta de todo o Brasil que nos acompanha aí pelo canal do YouTube, também pelo blog JC Radialista e outras redes sociais também que nos acompanham, sempre compartilha aí as informações. Nós somos São Felipe, mas de toda a nossa região, as nossas coberturas. Hoje, estamos aqui com o pastor Jairo Santos. Ele vai falar aqui conosco a respeito de como é que está o andamento aí do projeto Cristolândia. Ele esteve aqui algum tempo atrás na emissora, na participação ao vivo, né? Falou um pouco sobre o projeto realmente belíssimo. E vai estar aqui comentando hoje como é que está aí o andamento, como é que está e qual a importância da história desse projeto. Bom dia, pastor. Bom dia, JC, bom dia a todos que acompanham essa programação. E como você falou, tivemos há uns 8 meses aqui com você anunciando para a cidade o projeto Cristolândia. O projeto Cristolândia é um projeto que está em todo o Brasil e tem um fim de formar o cidadão, formar pessoas que estão em situação de risco, que estão na dependência de drogas ou até mesmo que moram nas ruas, e essas pessoas elas são recolhidas para abrigos, para locais de internação, aonde elas recebem um suporte psicológico, suporte espiritual, e assim dessa forma tem alcançado grande êxito esse trabalho em todo o Brasil na recuperação de pessoas dependentes de drogas. Como é que está a demanda aqui em São Felipe através do projeto? As pessoas estão participando também, pastor? As pessoas contribuem com o projeto aqui no município, pastor? Olha, JC, nós depois que fizemos a caminhada aqui e fizemos a palestra com o pessoal, os representantes da Cristolândia, pastor Décio Pimentel, nós começamos a trabalhar na parte de organização. Começamos a organizar o projeto aqui em São Felipe e um espaço onde nós já utilizávamos para outras atividades, principalmente atividades espirituais, como cultos. Nós estamos agora fazendo desse espaço um espaço para atendimento de pessoas. E nós estamos com um aluno nesse trabalho de resgatar a autoestima deste aluno, e também estarmos trabalhando na formação do caráter e a formação de vida nos princípios cristãos, conforme a base da Cristolândia. Então, nesse espaço, algumas pessoas podem conjecturar de forma que nós temos um aluno, mas nós sabemos da problemática que é resgatar uma pessoa das drogas, e assim desta forma não é só este aluno, mas nós temos a família que também é afetada psicologicamente ao longo de anos, em que essas pessoas elas trazem alguns tipos de afetações para essa família. Então nós não estamos atendendo não só o aluno, mas estamos também no atendimento da família. Assim também nós estamos agora expandindo o projeto para uma comunidade aqui da cidade de São Felipe. Eu trabalhei muito ali na comunidade da Jerema, na Bevenuto Noia, e agora nós estaremos expandindo para a comunidade da Barragem, aonde nós estaremos já contando com 2 oficinas. Nós teremos para crianças e adolescentes a oficina de futebol, aonde temos já um monitor voluntário, Diego. Ele estará sendo o monitor na escolinha de futebol, e Cristiana, a minha esposa, que está fazendo serviço social,
ela estará na oficina de interpretação de textos. Então nós entendemos que as nossas crianças e adolescentes precisam ter uma visão crítica do mundo. E para terem uma visão crítica do mundo, é necessário que comecem a entender, a interpretar. Através da interpretação de textos, elas estarão adquirindo uma conjuntura de ideias, de projetos e o seu desenvolvimento de pensamento. Então, assim, nós estamos organizando o projeto e já estamos colocando em prática, essas oficinas. Nós pedimos a toda a comunidade que esteja se envolvendo, assumindo este compromisso. Como você pode assumir este compromisso? Sendo um monitor voluntário em uma área que você se identifica, em um talento que você tenha, em uma atividade profissional que você realiza. Então você pode ser um voluntário deste projeto e assim estarmos trazendo novas oficinas para o atendimento de crianças e adolescentes, com foco agora na comunidade da barragem. Também nós solicitamos de toda a comunidade que estejam trazendo doações para este projeto, doações de roupas para crianças, sapatos, material esportivo, como tênis, chuteira. Você pode estar contribuindo também com roupas esportivas que serão de grande proveito para o nosso andamento e o desenvolvimento do projeto. Você pode entrar em contato comigo por meio do WhatsApp 071 031 71 8613 4584 e também na minha página Pastor Jairo Santos no Face. Você poderá estar adquirindo novas informações a respeito do projeto. Quais são os principais entraves, pastor, no resgate dessas pessoas envolvidas na questão da droga? Você citou algumas questões aí, como por exemplo o próprio envolvimento da família, pode ser um dos entraves, um dos obstáculos. Quais são os principais, pastor? Olhe, JC e todos que estão nos acompanhando, a questão das drogas é uma situação problemática, complexa, pois ela atinge a área psicológica do dependente, aonde a sua capacidade de decisão ela é afetada. Então, o córtex frontal ele é totalmente atingido e assim o dependente ele se torna uma pessoa incapaz de tomar decisões, de escolhas, a tomada de decisões. Então, uma das maiores dificuldades é ele desejar o tratamento. Então, é ele se conscientizar que precisa, que necessita de ir a um local onde ele possa ser tratado. Então, o grande obstáculo é esse, é o dependente, ele desejar o tratamento, seja ele de cigarro, né, do tabaco, seja ele do álcool, seja ele do crack, da cocaína. Então, o grande entrave, o grande obstáculo é o dependente desejar esse tratamento. Saindo um pouquinho aqui agora da área do projeto da Cristolândia, um projeto também belíssimo, quero que a gente vamos parabenizar o senhor por essa iniciativa, também essa sua preocupação, pastor, em estar realmente buscando estar próximo dessas pessoas e também levando a orientação e tentando buscar realmente resgatar aí para o mundo real, como se quis dizer assim, né? Que você sai da sua realidade e passa a viver uma situação realmente totalmente conturbada, né?
partir aqui para a questão falar um pouco da segurança pública, né? Sabendo que aqui hoje está havendo uma situação complicada, no geral, não é uma questão localizada, mas a nível de estado hoje a situação realmente muito complicada, até a nível de país, né? A situação realmente é muito complicada a questão da segurança pública. E o senhor também, como sendo um agente pessoa que atua também na questão da segurança pública, fala um pouquinho, comentar um pouco a respeito aí, como é que o senhor vê essa realidade e, está também no dia a dia, né? Ali nesse embate, né? Quais são os principais entraves, né, que tem prejudicado aí o trabalho, principalmente da Polícia Militar? Olha, JC, são assuntos que está na mídia, não é? Está sendo vinculado por todas as pessoas, por todos os segmentos, a questão da segurança pública. Infelizmente, não é? A realidade do crime, da violência, tem afetado a sociedade como um todo. Então são mortes constantes, assaltos, crimes. O crime organizado, ele cada vez mais modifica-se a sua modalidade de ação. E assim nós temos encontrado, não é, essa problemática. Mas nós vamos encontrar alguns fatores que podem diminuir essa ação da marginalidade no contexto nacional. Como você falou, não é só um contexto local entre as cidades, mas é um contexto em todo o país. Nós vivemos muitos anos em que foi se deixando para pautas, não é? Outras pautas, essa questão da segurança pública não sendo uma prioridade, a questão da segurança pública, e por conta disto nós vivenciamos este aumento da criminalidade e da violência no país. Eu destaco como fatores que podemos diminuir essa crescente de violência, a impunidade. A impunidade, né, é uma das coisas que precisa ser duramente combatida, principalmente a impunidade no que diz respeito à corrupção no nosso país, corrupção em todos os setores. Então nós vamos ver que todos os setores do país hoje existe a questão da corrupção, e assim está havendo um descrédito de toda a população por conta das instituições do nosso país e a impunidade, ou seja, a falta de cumprimento das leis, porque as leis elas existem, mas o cumprimento dessas leis elas não são executadas, e isso faz com que a criminalidade aumente. Também nós podemos eventuar a questão da desigualdade social. Então, hoje nós vivemos uma grande desigualdade social devido à questão do excesso do consumismo. Então, hoje existe um consumismo muito grande, e isso gera essa desigualdade, aonde uns têm muito, outros têm poucos, e aqueles que nada têm procuram meios, às vezes, mais fáceis para alcançar determinado tipo de objeto, e assim, desta maneira, esses meios fáceis fazem com que essas pessoas elas adentrem neste mundo de violência, e desta maneira aumentando assim o crime no nosso país. Outro fator são os princípios. Nós falamos na outra entrevista sobre os princípios cristãos que devem ser desenvolvidos na família. Então, hoje, os princípios cristãos na família não estão sendo colocados em prática, e assim nós temos visto crianças no seu desenvolvimento psicológico recebendo uma carga de informações, assim, na formação do seu superego,
de violência por meio de desenhos, de violência por meio de filmes, de violência por meio de músicas, de violência por meio até mesmo da mídia. E desta maneira nós estamos vendo as crianças crescendo e já colocando em prática a desordem, a rebeldia, por conta desta carga que elas vivenciam de violência através dos meios de comunicação. Então, se nós conseguirmos, a família, ela conseguir transmitir para o seu filho, o pai e a mãe, transmitir para o seu filho princípios cristãos, transmitir para o seu filho afeto, carinho, atenção, amor, consequentemente, nós vamos ter jovens mais ajustados na sociedade. E quero chamar a atenção que não só em meios pobres nós vamos encontrar pessoas hoje na prática do crime, mas também nos meios sociais de classe média alta, nós vamos ter também, JC, pessoas envolvidas no crime organizado, pessoas envolvidas também na violência, por conta de uma carga emocional que não está sendo trabalhada na vida da criança e do adolescente. Então, Augusto Cury, ele vai falar a respeito da síndrome do pensamento acelerado. Então, a síndrome do pensamento acelerado, que é motivada através desta carga a qual a juventude ela está sendo bombardeada por muitos programas de TV. Então, hoje nós temos jovens ansiosos. Essa ansiedade vai provocar uma inquietação. Esta inquietação provoca agressividade, e desta agressividade nós vamos ver o reflexo na grande violência que a nossa sociedade ela está vivenciando. Outro fator que poderíamos incluir para a diminuição desta violência é uma qualidade no sistema educacional. Então, o sistema educacional brasileiro está em um processo de transição, e neste processo de transição, aonde está sendo vinculado uma melhor participação dos pais com os professores, dos professores com os pais, e uma interação pais, alunos, professores, poderemos vivenciar uma melhor condição de que esse aluno ele possa desenvolver o seu intelecto, desenvolver opiniões, desenvolver propostas, desenvolver debates, e assim, desta forma, estarmos quebrando aquela cultura do impor. Então, o expor ideias é ideal para um bom desenvolvimento dos pensamentos, ao passo que impor suas ideias criará uma cultura de imposição, na qual a juventude ela não pode expressar-se de forma que os seus ideais eles possam caminhar. Para finalizar, a segurança pública ela precisa ser uma prioridade, e o profissional de segurança pública ele precisa ser melhor capacitado para o exercício das suas funções, precisa ser melhor valorizado, não só na questão salarial. A questão salarial ela é imprescindível para um bom desenvolvimento e para uma autoestima de qualquer profissional, mas também a parte logística deste profissional, e como também um investimento hoje na área de inteligência.
Então a área de inteligência é um fator que precisa ser maior explorado. Então, em cidades de pequeno porte, como exemplo aqui de São Felipe, então quando o agente de segurança pública ele é valorizado, ele é reconhecido, ele tem um contingente maior, ou seja, um número maior de policiais atuando com material logístico, consequentemente, este policial ele estará mais motivado para exercer o seu segmento profissional. Então, desta forma, são alguns fatores que podemos assim citar que pode diminuir esse índice de violência que nós estamos encontrando no nosso país. 2016, ano eleitoral, as eleições municipais acontecerá aí agora, né, na reta final de 2016. Estamos vivendo realmente um cenário conturbado, né? Você vê principalmente a questão da política nacional hoje, Congresso Nacional, o Executivo Nacional, a gente passando realmente por uma situação complicada. Que tipo, né, de orientação, o senhor como religioso, também como a pessoa que está vivendo na comunidade, participando das ações sociais dos municípios, não só de São Felipe, mas de outras cidades também que o senhor participa. Como é que o senhor tem visto, né, toda essa turbulência, vamos dizer assim, no cenário político, preste, né, a um processo eleitoral que acontecerá agora em outubro? JC, nós, como você falou, estamos vivendo em um período crítico no cenário nacional. As questões de reforma política, ela é uma pauta que é urgente em nosso país, e o desenvolvimento político no nosso país, ele está passando, né, também como falamos, está passando por uma transição, e essa transição política em que houve a saída, não é, da ditadura, não é, para a democracia, então ela se evidenciou, não é? Hoje vivemos uma democracia, mas essa democracia ela tem trazido à tona, não é? até mesmo pelo sentido de que a população hoje ela está informada. Então a população hoje ela está com acesso diretamente a todos os níveis de informações, não só por uma só emissora de TV, mas ela está informada por revistas, está por sites na internet, está informada por várias emissoras. Então, desta forma, a democracia ela está sendo exercida, está sendo vinculada em todo o território nacional. Então, desta maneira, nós encontramos algumas situações que antes não eram vinculadas, que não eram mostradas, hoje elas estão vindo à tona. Então, este quadro de corrupção no cenário político brasileiro, então ela veio à tona. E como pensador crítico que todos somos, nós precisamos ver que a corrupção ela inundou vários partidos políticos. Então, não só o partido político que está comandando este país, mas partidos também de oposição. Nós vamos ver este quadro de corrupção sendo assim mostrado. Então, as denúncias estão sendo mostradas, e desta maneira não houve, em alguns casos já houve
os julgamentos, não é, de comprovações, em outros casos ainda denúncia, mas tem sido importante para o nosso país. Tudo que estava, como no linguajar popular, debaixo do tapete, está vindo à tona, porque favorece aos políticos que querem trabalhar pelo povo. Então, os políticos que querem trabalhar pelo povo de forma honesta, os políticos que querem trazer um desenvolvimento para o nosso país, esses políticos que exercem também a sua cidadania como político, eles poderão estarem sendo visualizados pelo povo, pela população, e desta forma a população ela possa dar o seu voto de maneira limpa e de maneira consciente. Então eu conclamo a população brasileira que possa compreender a ideologia dos partidos. Através do estudo da ideologia dos partidos, você poderá ver o que o candidato tem de melhor para o seu povo, o que o candidato tem de melhor para a população. Então, estudem a ideologia a qual o vereador ele faz parte daquele partido. Procure ver as propostas, os projetos que este vereador, que este prefeito, ele tem para o seu povo, que ele tem para a população. Eu gostaria muito de ver este ano, e tenho falado em alguns segmentos sociais da rede social, um debate entre os candidatos, não só aqui em São Felipe, mas em outras cidades, que os meios de comunicação possam estar chamando, convidando os pré-candidatos, quando no período eleitoral, para que eles possam estar debatendo as suas propostas, seu projeto para o município, para que toda a população ela ganhe conhecimento do que está sendo proposto pelos candidatos e possam, desta forma, votar melhor. Eu conclamo também a juventude para que saiam do nível de, como falamos, estamos na democracia, mas não podemos fazer da democracia uma forma de libertinagem, que nós não possamos ter a liberdade que nós temos de nos expressar, garantido pela Constituição, mas que nós não venhamos a fazê-la de forma qual venha a atingir a vida pessoal das pessoas, mas que nós possamos fazer uma politização e não uma politicagem, para que a cidade ela possa crescer, se desenvolver, a cidade ela possa avançar, pois nós entendemos que quando não há JC e amigos que nos veem, quando não há uma politização, uma consciência política e uma separação da política, da politicagem, então nós teremos uma cidade atrasada, teremos uma cidade com pensamento fechado, e assim ao passo que o progresso e o desenvolvimento não chegará a essa cidade. Então, como é um ano político e as conturbações estão no cenário nacional, então a nossa orientação como pastor é que todos estejam conhecendo a ideologia. Então, a ideologia de cada partido. Então, se você conhece as pautas, os projetos que este partido tem, então você poderá decidir melhor.
não tome o seu voto, não troque o seu voto por um saco de cimento, não troque o seu voto por um pagamento de água, de luz, não troque o seu voto por coisas supérfluas, pois lá na frente o próprio prefeito, o próprio vereador, ele vai dizer a você que ele já fez o que deveria ser feito por você. Então procure dar o seu voto na proposta que vai trazer educação de qualidade, saúde de qualidade, na proposta e no projeto que irá trazer segurança para a sua cidade através da valorização daqueles que exercem segurança pública em sua cidade. Então procure dar o seu voto para aqueles que irão trazer saneamento para os bairros. Então procure dar o seu voto de forma consciente. Não dê voto por paixões, não dê votos por coações, não dê voto por medo, mas dê um voto ao qual você entenderá que aquele candidato ele irá trazer um melhor desenvolvimento ou um desenvolvimento salutar para você e para o seu povo. Então, é a nossa reflexão que haja equilíbrio, como falamos, nas críticas. Então, nós pensamos e somos seres pensantes, mas precisamos analisar e refletir o que nós estaremos verbalizando mediante as nossas críticas, pois, como falamos, a legislação brasileira, na sua Constituição, ela nos dá o direito de liberdade de expressão e pensamento, mas nós devemos tomar cuidado naquilo que pronunciamos, para que também não venhamos a responder criminalmente por aquilo que falamos sem fundamento e sem base. Por isto, em um ano político, aonde o calor das ideias estará grande, precisamos ter equilíbrio. Então, é o que eu transmito de reflexão para todos, que tenhamos equilíbrio, sobriedade, como diz o apóstolo São Pedro, que sejamos sóbrios, sede sóbrios. Então que tenhamos equilíbrio, que tenhamos sensatez, que entremos nos debates com propostas, com projetos, mas que deixemos de lado a politicagem. O senhor está vivendo a realidade, participar dos movimentos sociais, por conhecer realmente do cenário, questão do cenário político, já passou aí pela cabeça alguma vez em colocar seu nome à disposição da população, quem sabe como um candidato, pastor? Olha, JC, como falei, a política ela é importante para o contexto social, o desenvolvimento econômico de um povo. Então, que venhamos a tirar essa ideia da mente de que política, religião e futebol não se discute. Não, nós precisamos, e principalmente a juventude precisa estar mais inserida no contexto da política, pois, como falei, precisamos distinguir a política da politicagem. Como falei, a corrupção ela é inerente do ser humano, quanto ele em estado de pecado, em estado de desobediência. Mas nós vamos encontrar em todos os segmentos, nós vamos encontrar pessoas que querem trabalhar pela população, querem trabalhar pelo povo. Em todos os segmentos nós vamos encontrar também pessoas que querem somente se usufruir do bem público, querem se usufruir daquilo que não é seu. Então, desta maneira,
como falei, o quadro que aí está em nosso país favorece para que as pessoas de bem, para que as pessoas que querem ver o desenvolvimento do povo surgir e aparecer como propostas novas. Então, tenho falado, como falei nas redes sociais, temos muitos jovens com ideias novas, propostas novas, e tem a grande oportunidade de estarem se evidenciando no cenário político. No meu caso, como vereador, eu não teria esse interesse, não tenho interesse como vereador de lançar o meu nome como um candidato a vereador. Eu entendo que o cargo de vereador é importante no município. O vereador, ele precisa ser assalariado, né, pois é um servidor, ele é um servidor público no município. Então, que todos entendam isso, que o vereador, ele é um servidor público no município, mas eu entendo que na Câmara Municipal dos municípios, a atuação dos vereadores, na grande maioria, fica a desejar, pois, na grande maioria, os vereadores, eles não atuam da maneira que é proposto atuar. Não é proposto um vereador estar dando cesta básica, está dando cimento, está dando bloco. Não, um vereador em uma cidade, ele é constituído para elaboração de projetos, para fiscalização do executivo. Então, desta maneira, para aprovação orçamentária no município. Então, assim, desta forma, o vereador, ele estará atuando para o crescimento da população. Agora, quem sabe, futuramente, hoje eu não tenho ainda esse pensamento, mas quem sabe, futuramente, assim, ao longo de uma construção, nós possamos, em um dia, pensar em sairmos como candidato a prefeito. Esse seria um passo ao qual eu entenderia como importante para a minha vida pessoal, no sentido de que eu vim de uma família onde não tinha recursos. Minha mãe, ela trabalhava em um agro, trabalhava em um armazém. Aos domingos, eu e meu irmão muitas vezes ficávamos na casa de vizinhos, mas ela dizia uma coisa importante para a gente, JC: estude, através do estudo vocês poderão ser alguém na vida. O que eu tenho para dar a vocês é o estudo, é a educação. E desta maneira ela deu a educação familiar e nos proporcionou de forma limitada, mas a educação acadêmica, no qual, dizendo aos jovens que me escutam, não desistam de estudar. Os fracassos e os erros da vida são lições para que nós possamos crescer e nos aperfeiçoar. E eu não tinha interesse de estudar. Na 6ª série, eu perdi 2 anos consecutivos, fiz 3 vezes a mesma série, mas depois me conscientizei de todas as palavras que minha mãe me falava, e desta forma eu passei a criar o interesse pelo estudo. Não existe pessoa burra, mas existe pessoas desinteressadas. Então eu assumi o interesse, o compromisso, e ao passo que me formei, concluí o 1º grau, 2º grau, 3º grau, fiz o concurso público, passei em 2º lugar. Então, e hoje estou exercendo minha profissão, exerço também a área que eu tenho como vocação, a área pastoral. Fiz um curso de psicanálise, então, onde prestamos atendimento também, e desta maneira
eu posso compreender que nós podemos vencer. Então, o meu ideal, se assim um dia Deus permitir, e assim a gente possa pensar em lançar o nosso nome, ou alguém queira também lançar o nosso nome, seja para a administração como prefeito. O senhor citava aí, né, no início dessa reflexão, a respeito de que as pessoas têm a mentalidade de não se misturar religião, futebol, política. Hoje, diante da situação que nós estamos vivenciando, você acha que as religiões realmente têm que derrubar essas fronteiras e unir força para resgatar a nossa população dessa situação complicada que estão vivendo, pastor? Com certeza, JC. Por muito tempo, as pessoas colocaram na mente dos jovens duas coisas. A primeira é que se você estudar, você vai ficar maluco. Até recentemente a gente ainda escutava essa reflexão. Isso, então as pessoas colocavam isso, mas por quê? Porque não queria ver, né, as pessoas tendo uma visão crítica. Então, quando você tem uma visão crítica do mundo, tem ideias, pensamentos, projetos, metas, então você se torna um cidadão completo. Então, Augusto Cury, ele vai dizer que na questão dos pensamentos, nós vamos encontrar uma pessoa, a primeira pessoa, insensível. Iremos encontrar pessoas insensíveis, ou seja, pessoas que adquiriram até traços psicopatas, de psicopatias ou sociopatia, e essas pessoas se tornaram insensíveis aos problemas alheios ou aquilo que o seu próximo passa. É o que, infelizmente, a nossa sociedade, em grande parte, tem vivido. Nós vamos encontrar um segundo grupo de pessoas hipersensíveis, pessoas que, pela sua vulnerabilidade emocional, são pessoas que não aceitam receber críticas, são pessoas que se doam demais e esperam um retorno da doação que se dá. E nós vamos encontrar as pessoas alienadas. As pessoas alienadas são aquelas que não têm metas, não têm sonhos, não têm ideais na vida, e por isso são pessoas que vegetam. Então, devemos desconstruir essa ideia de quem estuda vai ficar doido, vai ficar maluco. Também, da mesma forma, devemos desconstruir a ideia de que aquelas pessoas que fazem parte de uma religião, elas devem estar longe da política, elas devem estar longe da politicagem, dos conchavos, mas da política. Os religiosos devem estar bem perto, porque nós, como está na Constituição, todos têm a liberdade de pensamento, todos têm a liberdade de expressão, e ali diz todos, JC e amigos ouvintes, não só aquelas pessoas que elas não são religiosas, mas os religiosos também devem estar inseridos no contexto social, mesmo porque as grandes reformas mundiais, elas foram feitas e realizadas por pessoas cristãs, pessoas que transmitiam os princípios cristãos, por pessoas religiosas. Então devemos estar inseridos neste contexto, até para que os abusos, a intolerância, ela seja quebrada, ela seja desfeita no nosso país. Todos têm direito de criticar, desde que tenha projeto. Então você pode me criticar, você pode falar, tecer comentários a meu respeito, ou de qualquer pessoa, desde que você também tenha um projeto, que você apresente também uma proposta,
Qual a proposta que você tem de mudança para a sua cidade, para o seu bairro? Qual a proposta que você tem para a sua cidade? Então, se você tem projeto e você apresenta-o, você está sujeito à crítica. Mas aquele que critica precisa também ter projeto para que a voz dele possa valer. Então, o meu conselho é que os evangélicos, os católicos, os espíritas, eles estejam inseridos no contexto político, para que a gente possa exercer melhor a democracia. 2016, né? Vem aí no processo de continuidade de crise econômica, situação meio turbulência. Como estamos hoje, né? Dia 22, né? Caminhando para a reta final do primeiro mês do ano de 2016. Qual a reflexão que o senhor faz aí para esse ano, pastor? Olha, JC, eu tenho acompanhado alguns noticiários e lido também alguns artigos, e nós vamos encontrar no cenário mundial um momento de crise, não só no Brasil. Essa crise está sendo vinculada, mas em um cenário mundial. As expectativas são as piores possíveis nas questões econômicas, nas questões do clima mundial, em que estamos vivenciando o efeito mesmo do El Niño, né, no mundo, e o aquecimento global por conta da alta da temperatura, da poluição, desmatamento. Então, o cenário mundial, tanto econômico, de forma econômica falando, é um cenário de crise. Crise também no que diz respeito às questões políticas mundiais. Então, a nossa orientação para todos é que tenhamos esperança. Então, que nós não venhamos a nos deixar ser tomados pelo sentimento de que as coisas não irão melhorar, que as coisas não irão progredir, não é? Mas que venhamos a estarmos sendo equilibrados naquilo que nós compramos, não é? Que você, meu amigo que me ouve, seja equilibrado nas suas contas, evite o consumismo, evite gastos desnecessários, pois, como falamos, o cenário mundial é de crise, e desta maneira, através das prioridades que você possa estar dando para a sua vida, para a sua família, você poderá sair deste momento, desse cenário que se aponta para até 2020, aonde nós vivenciaremos esse cenário de crise mundial, pois hoje nós estamos revivendo novamente, em menor escala, mais dois grandes blocos que estão sendo, economicamente falando, dois grandes blocos que estão crescendo no cenário mundial. Então, desta maneira, nós orientamos a todos que tenham esperança e que essa esperança seja depositada em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz para que nós não venhamos a estar ansiosos por coisa alguma, mas que nós venhamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, que nós venhamos a colocar nossa esperança em Cristo, independente da religião ou do segmento ao qual você professa. Coloque a sua fé e esperança em Cristo e tenha equilíbrio, sobriedade, pois os dias
realmente como proféticos, os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, os dias estão cada dia mais sendo entregues às atividades ruins, mas que tenhamos esperança em Cristo e tenhamos equilíbrio para que nós possamos exercer o nosso ideal e termos uma vida mais sossegada e mais tranquila. Muito bem, estamos aqui no quadro Bate-Papo do blog JC Radialista, quadro também que é vinculado aqui na Rádio São Felipe FM. E hoje, falamos aqui sobre a questão dos projetos sociais desenvolvidos pelo pastor Jari Santos, falamos sobre segurança pública, questão política, religiosa e também essa reflexão. Agora vamos deixar aqui o microfone à disposição aí do pastor. Algo mais a acrescentar, pastor? Olha, JC, finalizando, estamos inseridos também nos debates no que diz respeito à cidade de São Felipe e, mediante os últimos acontecimentos, sugerimos em um dos grupos, por meio da rede social que nós fazemos parte, de que fosse criada uma comissão de segurança aqui para o município. E algumas pessoas acataram essa ideia e assim nós estamos vendo a possibilidade, uma dessas pessoas que está nessa comissão, independente de partido político ou de vinculação no sentido partidário, uma audiência com o secretário de Segurança Pública para estarmos pedindo como pauta base um aumento do efetivo aqui para o efetivo policial militar para a cidade de São Felipe. Então, queremos, como falei, queremos deixar para todos essas palavras: esperança e equilíbrio para o nosso povo, para o povo de São Felipe, a região do Recôncavo, do Brasil e a todos que nos vê e ouve. Quero agradecer mais uma vez a você pelo convite, JC, parabenizar a você e todos que compõem esta emissora de rádio, parabenizar pela estrutura, pela logística que aqui está, e tenho certeza que a cidade de São Felipe ela cresce e muito com mais esta estrutura que está sendo disponibilizada como um veículo de comunicação e expressão dentro dessa cidade. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe aos pais de família, abençoe aos filhos, abençoe a juventude, abençoe aos anciãos, aos aposentados, aqueles que são idosos, que já completaram o seu labor, mas que contribuem com sua experiência para o crescimento de um povo. Que Deus abençoe o povo da zona rural deste município, que tenhamos a possibilidade de ver vocês com sua vida tranquila que vocês levam, e que tenham esta paz neste ano, que tudo que de ruim aconteceu no ano passado aqui em São Felipe, vocês possam receber em dobro de paz, e que assim seja a nossa luta. Como falei, o cenário é difícil, mas que tenhamos equilíbrio e esperança. No nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, os pré-candidatos, a prefeito, vereador, a todos os líderes evangélicos, todos os pastores. Que Deus abençoe aos padres desta cidade. Então, a todos que desejam ver uma construção de desenvolvimento da cidade de São Felipe. Que Deus em Cristo abençoe a todos. E assim, encerramos aqui mais um quadro do nosso canal do YouTube, Bate-Papo, quadro também que vai ser vinculado na Rádio São Felipe FM, na programação.
Então, agradecendo a todos vocês que compartilham, que curtem aí o nosso trabalho, a gente fica muito feliz. E em breve vamos estar convidando aqui novamente o pastor Jair para estar falando um pouco mais sobre essa comissão, como é que está o andamento aí, sobre essa questão da comissão junto à própria Secretaria de Segurança Pública, as conquistas da comissão. Em breve você já está tendo mais detalhes também aqui no nosso quadro Bate-Papo. E hoje ficamos por aqui.